nosso segundo módulo. A função do órgão de gestão de pessoas, as atribuições básicas, objetivos, políticas e sistemas de informações gerenciais. Então vamos lá. A Tosi, que é uma professora lá da PUC de São Paulo, ela fala que a gestão de pessoas, ela sofreu um processo evolucionário, composto de 5 fases. Primeira, a fase contábil, depois a fase legal, a fase tecnicista, a fase administrativa, a 5ª fase estratégica. Então, fase contábil antes de 1930, legal de 30 a 50, tecnicista de 50 a 65, a administrativa de 65 a 85 e a estratégica de 85 até os dias de hoje. Então, a gente vai fazer esse paralelo aqui com a realidade brasileira, com que o país viveu. Então, vamos lá. A primeira fase é a fase contábil, antes de 1930. É a chamada fase pioneira ou pré-histórica. Caracterizava-se pela preocupação existente com os custos da organização. Ou seja, o chefe de pessoal, ele contava as pessoas. Os trabalhadores, visto exclusivamente sob enfoque contábil, comprava-se mão de obra e as entradas e saídas dessa conta deveriam ser registradas contabilmente. Trabalhou 10 horas, ganhava 10 horas. Trabalhou 2 dias, ganhava 2 dias. Faltou, não ganhava nada. A segunda fase é a fase legal, 1930 a 1950. Aparecimento da função de chefe de pessoal. Então a gente começa a ter ordem na casa. A preocupação centrada no acompanhamento e na manutenção das recém-criadas leis trabalhistas do governo Vargas. Tá? E aí, uma observação. O Vargas, o Getúlio Vargas, ele era conhecido como o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores. Então, Vargas, pai dos pobres, pai dos trabalhadores, ok? O Vargas, ele, no decorrer do seu governo, ele fez várias leis para os trabalhadores. Várias leis para proteger os trabalhadores. O conjunto dessas leis deu origem à CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Ou seja, a CLT é o somatório das leis trabalhistas. Tá? A CLT, ela é de 1º de maio de 1943. Por que 1º de maio? Qual é a representação dessa data? Qual é a simbologia que ela carrega? Dia do Trabalhador. O Vargas era um presidente populista. Então, onde ele fez esse lançamento? No Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital do país, no estádio de São Januário, lá do Vasco. Por quê? Porque era o maior estádio na época. Ah, Mônica, e o Maracanã? Em 43, o Maracanã não existia. O Maracanã foi construído para a Copa de 50. Tá? Então, o Getúlio Vargas cria várias leis trabalhistas. Essas leis trabalhistas são agrupadas na CLT, que é lançada em 1º de maio de 43, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Então, nessa fase legal,
a gente tem o poder centrado na mão do chefe de produção sobre os empregados. Passa para as mãos do chefe de pessoal, devido a regras e normas jurídicas impostas pelo CLT. Então, o chefe de produção que mandava nas pessoas. Mas com o surgimento da CLT, você precisa ter alguém especializado em leis, para que a empresa não infringisse as leis implementadas, tá bom? A terceira fase é a fase tecnicista, quando 1950 a 1965. O que quem está vivendo em 1950? Pós-guerra. Chegada no Brasil das empresas multinacionais. Um modelo norte-americano de gestão de pessoas. Esse modelo, né, ele vai carregar o quê? Valores que até então eram simplesmente ignorados aqui no Brasil, tá? A função de RH, atenção a isso, é alçada ao status orgânico de gerência, ou seja, então a gente sai de um RH operacional para um RH de nível gerencial. A implantação das indústrias automobilísticas, chegada da Ford, da Volkswagen, uma nova forma de gerir pessoas. E aí a gente tem a inclusão do GRI, que é o Gerente de Relações Industriais, no organograma. As modificações face às características locais de gerenciamento e da cultura organizacional. Então você começa a ter, com a chegada das multinacionais, um processo de adaptação à realidade brasileira. E aí, cuidado, uma observação aí. A gente tem dois conceitos. A multinacional e a transnacional. Isso é uma coisa. E aí nós temos também o universalismo e o localismo. Qual a diferença entre uma empresa multinacional e uma empresa transnacional? A multinacional é uma empresa estrangeira que segue os valores da matriz. Exemplo, a Volkswagen Brasil, que segue os valores da Volkswagen na Alemanha. A Volkswagen do Brasil manda as pessoas embora por carta, demite as pessoas por carta. Isso é coisa da cultura brasileira? Não é. Tá? Então, você trabalhou 20 anos na empresa, você recebe uma cartinha dizendo assim: muito obrigado por ter trabalhado aqui na empresa, por favor, passar no DP e fazer as contas. Tá? Então, isso é uma cultura o quê? Alemã. Já a empresa transnacional é uma empresa estrangeira que segue os valores locais. Exemplo, o McDonald's na Índia. O McDonald's, na sua essência, ele vende o quê? Hambúrguer, né? Feito de vaca, de boi, feito bovino, não é isso? Então, só que na Índia a vaca é sagrada. Então, o que eles fazem? De carneiro, de soja, ou seja, eles se adaptam à realidade local. Entendido? Então, multinacional, empresa estrangeira que segue os valores da matriz. Transnacional, uma empresa estrangeira que se adapta aos valores da realidade local.
universalismo e localismo. O universalismo, você parte dos seus valores como sendo valores únicos para todo mundo. Exemplo é você vender, né, marshmallow no Brasil. O marshmallow é de que cultura? Norte-americana. Como é que o norte-americano come marshmallow? Palitinho, fogueira. Como é que o brasileiro come marshmallow? Ele faz fogueirinha no quintal? Não faz, né? Mas isso é o quê? É um valor de uma outra cultura que está no nosso país. Então, exemplo, o marshmallow. O localismo é a adaptação à cultura local. Exemplo, a manteiga no Nordeste. Como é que ela é? De garrafa. Por quê? Né? Devido às condições de refrigeração, que são precárias, ela é mais forte, ela é mais encorpada e pode ficar fora da geladeira. Não é isso? Então, a manteiga de garrafa é um aspecto local. O marshmallow, universalismo. Entendido? Então, voltando. Então, na terceira fase, a gente tem, né, a adaptação dessas empresas de acordo com o quê? Com as pessoas, com os valores aqui. A mão de obra é local, na sua grande maioria. Vem gente de fora, vem alta cúpula e tudo mais, mas os peões são brasileiros. O grande avanço na qualidade das relações entre capital e trabalho. Por quê? Porque era uma empresa com valores distintos, onde o funcionário tinha que ser valorizado e respeitado, assim, na carteira, essas coisas direitinho. A operacionalização de serviços, o treinamento, o recrutamento e a seleção, os cargos e salários, a higiene, a segurança no trabalho, os benefícios. Então, você começa a ter uma preocupação maior com o indivíduo, com o funcionário. Por bondade? Não, para melhorar a produtividade dele. A quarta fase, a fase administrativa, também chamada novo sindicalismo brasileiro. Essa fase vai de 1965 a 1985. 1965, o que a gente está vivendo no Brasil especificamente? O golpe, a ditadura militar. De um lado, né, a gente começa a ter a revolução nas relações trabalhistas, um período, né, extremamente conturbado na história do país. As bases trabalhadoras implementam um movimento sindical denominado Novo Sindicalismo, Lula e companhia. O registro e a mudança na responsabilidade do gerente de relações industriais, que passa a ser o gerente de relações humanas. A transferência de procedimentos burocráticos e puramente operacionais para as responsabilidades de ordem mais humanísticas, voltados para o indivíduo e suas relações, sindicato, sociedade lá. Então vamos lá. Então o que está acontecendo? De um lado, eu tenho o governo militar, né? O exército, as forças armadas no poder. Exército, marinha, aeronáutica, as forças armadas no poder. Então, de um lado, eu tenho os militares. Do outro, eu tenho os funcionários pleiteando melhores condições de trabalho, direitos e tudo mais. Funcionários em greve. No meio disso tudo, eu tenho o quê? A empresa. O gerente de RH tentando o quê? Apaziguar os ânimos. Porque os militares queriam, né, entrar lá, acabar com as grandes greves do ABC. A peãozada soldando porta. Tá?
e querendo ir para a rua brigar. Se os militares entrassem nas empresas, o que ia acontecer? Ia ser uma carnificina, ia acabar com tudo. Se os funcionários saíssem e brigassem na rua, também ia ficar muito ruim para a empresa. Então eu tinha que ter um gerente de RH que fosse muito bom de papo. Traduzindo é isso. Ele tinha que ser bom na negociação para poder apaziguar os ânimos. E aí, cuidado. Temos dois conceitos aí. O dilema e o conflito. Qual a diferença? O dilema é a dúvida, é a incerteza. O dilema é a dúvida, é a incerteza. Para que lado eu vou? Fico ou saio? Levanto ou deito? Tá? Então, dilema, dúvida, a incerteza. Já o conflito é o choque, é o embate. Então, o conflito, ele é inerente às organizações. O conflito é inerente às organizações. Por quê? Porque as organizações têm pessoas com valores, com expectativas totalmente distintas. A quinta fase é a fase estratégica, de 1985 até os dias de hoje. E aí o que a gente está vivendo? Dois momentos no Brasil e no mundo. Em 85, a gente está vivendo o processo de redemocratização. A eleição pelo colégio eleitoral do Tancredo Neves, mas que fica doente e não assume. Quem assume? Sarney. E dá início ao processo de redemocratização do país. E a gente começa a ter na Europa os movimentos de abertura da economia, que culmina, então vamos lá, no que a gente chama de globalização. A globalização é um fenômeno mundial. Tá? Tem autores que dizem que a globalização não é uma coisa nova. Teria começado lá nas navegações portuguesas, espanholas e tudo mais. Então, o fato é que a gente vive hoje um processo de abertura de mercado, marcado por 3 elementos. Primeiro, queda das fronteiras geográficas. Segundo, a desintermediação financeira. Terceiro, a queda do Muro de Berlim. Que acontece em 9 de novembro de 1989 na Alemanha, fazendo a reunificação da Alemanha. Queda das fronteiras geográficas significa o quê? Que eu compro um produto de qualquer parte do mundo. A desintermediação financeira, onde é que eu aplico o meu dinheiro? Em qualquer parte do mundo. Como é que eu faço isso? Levando um saquinho de dinheiro? Não. Eu faço isso simplesmente, né, por aplicação via TI. Eu transfiro verdadeiros PIBs apertando um Enter lá. E a queda do Muro de Berlim, que marca a vitória do regime capitalista
liderado pelos Estados Unidos, e a derrota do regime socialista perpetrado pela União Soviética. Tá? Então, voltando. Então, 1985, o Brasil e o mundo estão vivendo intensas mudanças. A introdução dos primeiros programas de planejamento estratégico atrelado ao planejamento central da organização. Então, vamos lá. Planejamento estratégico. Plano, planejamento, planejar, prever. O que é um plano? Plano é um documento formal. Plano é um documento formal com os objetivos, metas, estratégias e recursos daquilo que se pretende alcançar. Então, plano é um documento formal com os objetivos, metas, estratégias e recursos daquilo que se pretende alcançar. Mas aí você diria assim, mas Mônica, eu não posso ter um plano mental? Pode, mas uma organização, ela se caracteriza pela formalidade ou a informalidade das ações? Pela formalidade. Planejamento. O planejamento é o ato de elaborar um plano. O planejamento é o ato de elaborar um plano. Ponto. Todo planejamento gera um plano. Todo planejamento gera um plano. Planejamento da produção gera o plano de produção. Planejar. Planejar é decidir no presente o que fazer no futuro. Planejar é decidir no presente o que fazer no futuro. Prever, antever, ver antes. Então, quando eu tenho o meu planejamento estratégico, ele é feito pelo nível estratégico, né? Então, tá aqui, presidente, diretor de produção, diretor de RH, diretor de marketing, gerente de produção, gerente de RH, gerente de marketing. Na produção, eu tenho lá PCP, eu tenho compras, por exemplo, RH, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, marketing, o FRI e o DERB lá. É isso? Então, o nível estratégico, tático e o operacional. Então, o nível estratégico ele vai fazer o quê? Planejamento estratégico. Característica: longo prazo, visão macro. Não é isso? Nível tático vai fazer o planejamento tático de médio prazo, visão meso. O nível operacional vai fazer o planejamento operacional de curto prazo, visão micro. Confere? Então vamos lá. Vamos dizer que a empresa tem um objetivo lá, ser líder de mercado. É isso que a diretoria resolveu lá. Qual o objetivo? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, para você planejar, a primeira coisa que você tem que ter um objetivo. Eu, produção, gerente de produção, vou pegar esse objetivo aqui, que está dentro do planejamento estratégico, e vou desdobrar para a minha realidade.
Então, o gerente de produção vai traduzir o que significa ser líder de mercado. E ele vai dizer o seguinte: para ser líder de mercado, eu vou ter que produzir mais 100 toneladas lá. Tá? Para ser líder de mercado, eu vou ter que produzir mais 100 toneladas. O marketing vai dizer o seguinte: para ser líder de mercado, eu vou ter que vender mais 200 milhões lá. Se eu quiser ser líder de mercado, vou ter que vender mais 200 milhões. Tá? O operacional. Se eu quiser produzir mais 100 toneladas, eu vou ter que produzir, exemplo lá, 5 caixas por dia. Se eu quiser ser líder de mercado e 100 toneladas, eu vou ter que produzir 5 caixas por dia. O marketing. Se eu quiser ser líder de mercado, eu vou ter que ter cada vendedor vendendo 10 mil por dia. Exemplo. Então, cada nível traduz o planejamento para a sua realidade. Então, o RH, ele tem que estar atrelado e dar suporte para a empresa conseguir alcançar isso. Então, por exemplo, se eu vou ter que vender mais, eu tenho que treinar, eu tenho que pegar pessoas que estejam aptas para vender. Produção, tem que pegar gente que esteja apto para produzir. Se não estiver, tem que treinar ou tem que escolher melhor. Tá? Então, voltando aí. Então, primeiros programas de planejamento estratégico atrelado ao planejamento central da organização. Então, o planejamento de RH tem que estar alinhado ao planejamento da organização. As primeiras preocupações de longo prazo por parte do board, alta cúpula da empresa, com os seus trabalhadores. Um novo impulso organizacional do cargo de gerente de RH, saindo da posição de gerente de nível tático para a posição de diretoria. Ou seja, a gente já começa a ter o RH estratégico. A gente começa a ter as diretorias de RH. Nova chegada das multinacionais, abertura de mercado, concorrência acirrada no Brasil. Então, vamos lá. Então, resumindo aí. Então, até a década de 50, o gerente de pessoal controlava a frequência, as faltas ao trabalho, os pagamentos, admissões e demissões, cumprimento da CLT. O que é isso? Basicão. De 1950 a 1970. Lembrando, 1950 a gente começa a ter o quê? A chegada das multinacionais, ou seja, a fase técnica e a fase administrativa. Controles de frequência, faltas, pagamentos, admissões, demissões, ou seja, isso aqui se manteve. Além disso, serviços gerais, medicina e higiene do trabalho, a segurança patrimonial, a segurança industrial, os contenciosos trabalhistas, cargos de salários, os benefícios, o recrutamento e a seleção e o treinamento. Já a partir de 1970, ou seja, pegando a quarta e a quinta fase. Isso aqui se mantém e, além disso, o que a gente começa a ter? A avaliação de desempenho, os programas de qualidade de vida no trabalho, o desenvolvimento gerencial, as relações trabalhistas, o sindicalismo,
o desenvolvimento organizacional, a estrutura organizacional. Ou seja, desenhar como a empresa vai funcionar. E aí, cuidado. Duas coisas aí para vocês: treinamento e desenvolvimento. O treinamento, ele é pontual. Ele é no cargo. Como assim? Chegou uma empilhadeira nova, eu vou ensinar o fulano a dirigir a empilhadeira. O treinamento, ele tem 4 etapas, ou 4 fases. Primeiro, diagnóstico, onde eu tenho o levantamento das necessidades de treinamento. Segundo, o planejamento. Onde eu tenho lá o desenho. Terceiro, a implementação. O que é isso? A execução. Quarto, o controle e a avaliação. Primeiro eu controlo, depois eu avalio. Avaliar dá juízo de valores, está bom ou está ruim. Já o desenvolvimento, ele visa carreira, longo prazo. Tá? Exemplo, fazer faculdade. Você não faz faculdade do dia para a noite. E o que você fizer na faculdade vai ficar o quê? Para a sua vida. Então, como a gente pode ver, as áreas de responsabilidade da função de pessoal, elas foram o quê? Foram expandidas, ampliadas. Isso tornou o RH essencial nas organizações, dentro daquela visão que das pessoas enquanto parceiras da organização e se relacionando dessa forma com os outros departamentos. Entendido? Até o próximo bloco.